Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma live com uma convidada especial. Vamos falar de um tema, de certa forma, super polêmico, que vem gerando muita polêmica aí nas redes sociais, também que vem gerando muitas dúvidas. Vamos falar canetas emagrecedoras e a causalidade de varizes, se tem alguma relação com varizes, e a gente decidiu falar das duas canetas, Mounjaro e Ozempic, que praticamente todo mundo está usando, né? Pelo menos boa parte dos nossos pacientes, muito dos nossos pacientes estão usando, né? Então, um tema muito polêmico. Hoje abriu na caixinha de perguntas. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas e tinha essa pergunta e eu convidei a doutora Bruna, que vai entrar agora ao vivo, para a gente falar para vocês, explicar se existe alguma relação Mounjaro e Ozempic, se causa varizes, Mounjaro e Ozempic se causa trombose, se piora o tratamento. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar a Bruna aqui ao vivo. Espera aí só um minutinho. Então, pessoal, quem for entrando aí já vai encaminhando para outras pessoas. Oi. E aí, Bruna, boa E noite. aí, tudo bem, pessoal? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar a Bruna, né? Bruna já participou de algumas lives aqui com a gente. Bruna é cirurgiã vascular, especialista no tratamento de varizes. Ela atua em Caruaru, na clínica Clarima, né, Bruna? Clarima. 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 Ela atua na clínica Clarima, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que tem gerado muita polêmica e muitas dúvidas, né? Pelo menos da parte dos nossos pacientes. Então, pessoal, quem for entrando, já vai clicando no aviãozinho aqui abaixo, encaminhando para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Vai ser uma live muito esclarecedora, a gente vai discutir alguns pontos aqui e vocês vão saber tudo sobre varizes e a relação com essas canetinhas da moda, essas canetas emagrecedoras. Então, Mari, boa noite. Vera, Erandira, Cris. Vê aí, Bruna, já vai mandando teu povo mandar para outras pessoas. Estamos com 15 pessoas agora, vamos esperar um pouquinho mais. Está entrando mais gente aí. Carla. E aí, Bruna, como é que você tá? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tem gente mais, tem mais pessoas entrando aí. Quem for entrando já vai encaminhando para outras pessoas, certo? Então, Bruna, o que é que a gente vem percebendo, né? Hoje o boom, né, dessas canetas emagrecedoras, né? Eu acho que a primeira começou com a Ozempic Isso. e depois veio a Mounjaro e agora foi aprovada a retraglutida, né? Que é Isso, o... exatamente. Como é o nome dele? É retraglutida, né? É, o nome da medicação é essa A mesmo. medicação é essa, né? Então, um boom, né, de canetas, assim, essas canetas, pessoal, o Mounjaro, tanto o Ozempic, né, elas foram canetas lançadas principalmente para atuar no diabetes tipo 2, né, então ela é muito usada no diabetes tipo 2 e ela é associada à perda de peso, né, então para quem não sabe nem, para quem caiu aqui de paraquedas, para quem não sabe nem o que é o tema, né, então a gente vai falar de canetas emagrecedoras e a relação, e se pode ter alguma relação com varizes, né? Se podem causar, se podem melhorar, se podem alterar sintomas, se pode piorar o tratamento. Então, só para vocês entenderem, essas canetas, tanto a Mounjaro quanto a Ozempic, foram lançadas, né, para tratar o diabetes tipo 2 e ela é utilizada na associação da perda de peso. Então, eu conversei com o Bruno, a gente decidiu falar desse tema, né? Teus pacientes também, Bruna, tem muito essas dúvidas, né? Se precisa parar a caneta, mas aí a gente vai falando na frente. Você tem recebido essas perguntas sobre Mounjaro, Ozempic, em relação a varizes? Sim. Eu inclusive já atendi pacientes que foram para o consultório achando que as varizes tinham aumentado por conta da medicação. Pronto. Então, essa vai ser a primeira pergunta, né? As canetas de emagrecimento causam varizes? A maioria das pessoas chegam pra gente, doutor, comecei Mounjaro, comecei Ozempic, minha perna pipocou de varizes. Então, o que é que vocês acham, pessoal? Vocês acham que tem alguma relação? Vocês acham que a caneta vai causar as varizes? Vamos lá, comente aí. Quero que vocês interajam hoje. Aí já tem gente entrando aí, ó. Boa noite, maravilhoso. Estou me organizando para tratar minhas varizes. Boa noite. Lu.
Luísa, boa noite. E aí, Bruna, quer responder essa? Pode Vai ser. respondendo junto. Tá. O que acontece, né, que essas medicações atualmente elas são muito utilizadas para o emagrecimento, né, para a perda de peso. E o que acontece? As veias, né, as varizes, elas estão localizadas exatamente no tecido adiposo, né, no tecido de gordura. Então, quando esses pacientes eles perdem peso, essas veias, né, as veias varicosas, elas acabam ficando mais evidentes, você consegue perceber com mais facilidade. Uhum, Então, não é que a medicação provoca as varizes, é que essas veias acabam ficando mais visíveis, né? As uhum, varizes, quando a gente fala sobre varizes, a gente está falando sobre uma doença genética, né? Então, é questão da sua tendência. Então, essa medicação, ela não provoca varizes. O que acontece é que as veias acabam ficando mais perceptíveis. uhum. Então, o pessoal associa muito, né, essas canetas emagrecedoras, né, com o aparecimento de varizes. Também eu vejo uma relação também, musculação com o aparecimento de varizes. O pessoal pergunta muito isso, né? Mas Exatamente. é exatamente o mesmo raciocínio, né? Não Exato. existe nenhum estudo científico, nenhuma evidência científica mostrando que a Ozempic ou o Monjaro é causador de varizes. O que acontece é que as varizes, como a Bruna falou, elas ficam na gordura, no tecido celular subcutâneo, né? Então, aquelas varizes, elas já estão lá, por conta de uma predisposição genética, por conta de algum fator, mas essas varizes já estão lá. Então, quando você começa esses tratamentos, você vai perder peso e, consequentemente, você perde gordura e as varizes ficam naquela gordura. Então, elas vão ficar apenas visíveis, né? Isso é muito comum também em paciente com academia, né? Que, querendo ou Hum, não, ele tá associado a uma perda de peso, né? exatamente. Então, assim, não existe nenhuma relação do Monjaro ou do Ozempic causador de varizes. E só para deixar bem claro aqui, assim, eu não passo Monjaro, eu não passo Ozempic, quem passa isso aí é um endocrinologista ou nutrologista. Essa live é para a gente esclarecer as relações que podem vir a ter ou não com as varizes, que é a nossa área, né, Bruna? Exatamente. Então, então é isso. E outra pergunta, que muito frequente. Doutor, Monjaro ou Ozempic podem causar trombose? Eles causam trombose? Eu vou tomar e estou com medo de ter trombose. Isso é uma dúvida muito comum também, né, Bruno? Não sei se você Ah, é recebe, verdade. mas assim, pode falar. Na realidade, assim, a medicação ela não tem um aumento de risco, né, assim, diretamente, né, para trombose, né. O que eu tenho percebido, inclusive com uma pessoa próxima, é que pessoas que fazem, por exemplo, o uso de anticoagulantes para o tratamento da trombose, tem que ter muito cuidado quando vai fazer o uso desse tipo de medicação, né, como o Monjaro, o Ozempic. Por quê? Porque essas medicações, elas retardam o esvaziamento do estômago. Então você acaba demorando mais para que aquela medicação seja absorvida pelo seu corpo. Então, Uhum, se você faz um tratamento com um anticoagulante e você e começa a fazer o tratamento para emagrecimento com Ozempic ou Monjaro, se você não fica atento, né, às outras medicações que você toma, você pode passar um tempo ali sem estar com o nível de medicação suficiente no seu corpo para fazer o tratamento, né? Então eu uhum, tive um colega médico, inclusive, que tem uma trombofilia que só pode ser tratada com Marevan. E aí começou a fazer o uso do Monjaro para emagrecer. E aí ele acabou entrando nessa janela de que não estava anticoagulado plenamente e acabou tendo um infarto. foi mesmo. Pessoa jovem, nossa idade, tipo assim, 40 anos. Uhum, Então, entendi. o que eu, assim, né, eu me preocupo muito com o pessoal que faz uso de forma indiscriminada, né, dessas medicações, o pessoal arruma receita com outras pessoas, mas às vezes não se atenta aos riscos, aos efeitos colaterais, né? Uhum. Então, tem que ter muito cuidado com isso, principalmente os pacientes que fazem uso de anticoagulantes. Exatamente. E foi bom ter, assim, eu até lembrei aqui, teve um caso aqui no Crato de uma paciente que ela fez uma trombose, né? E a única coisa que ela usava era o Monjaro. Mas assim, a gente foi fazer uma revisão literária e assim, não Não tem tem. nenhuma relação causal, né? Até mostrou que assim, como você perde o peso, né? Você vai melhorar outras coisas, né? Diminui fatores Porque, inflamatórios, diminui risco é, cardiovascular, entendeu?
E a, Então, a- a assim, obesidade é fator de risco para trombose, né? Na realidade, você uhum, estaria reduzindo o risco, né? exatamente, fator de risco para trombose e fator de risco também para 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 insuficiência venosa também. insuficiência venosa, né? Então, eu fiz até deu até uma estudada, né, para ver se tem alguma relação, né, porque ficou muita gente assustada aqui, né, até uma esposa de um médico, para variar, né, ela fez uma trombose e uma embolia pulmonar, né? Embolia pulmonar, gente, é quando o trombo tá na perna e solta e vai para o pulmão, né, então aconteceu esse caso aqui no Cariri, e achava que era por conta Mondiara. do Mondiaro, né? Mas assim, na verdade, foi feita uma revisão literária, né? E assim, não mostrou aumento de risco de trombose, né? Então, assim, não existe nenhuma evidência científica mostrando que o Monjaro ou o Ozempic aumenta o risco de trombose, não é isso? Exatamente. O que vai aumentar é você, assim, as pessoas que usam indiscriminadamente, né? Então não faz uma hidratação adequada, não faz uma alimentação adequada, aí isso sim pode aumentar. Mas assim, a medicação em si, os estudos não mostrou nada relacionado a isso aí, certo? E outra dúvida, né? Quem já está tomando Monjaro tem varizes, precisa parar para realizar o tratamento de varizes? Em Eu teoria respondo. não, em teoria não precisa parar, né? Uhum, Assim, é, dependendo da forma, do tipo de tratamento que vai fazer, né? Se for um tratamento cirúrgico, algo que vai precisar fazer uma raquianestesia, uma sedação, algo assim, aí precisa ficar atento, né? isso, Justamente por conta do do esvaziamento esvaziamento gástrico. gástrico, né? Uhum. Exatamente. Mas os tratamentos que não são invasivos, tipo espuma, laser transdérmico, endolaser, você não precisaria suspender, né? É. Então, na maioria das vezes, né, gente, quando quem está usando o Monjaro, né, vai observar que vai aparecer varizes, se você já tem essas varizes, né, porque você vai perder peso e essas varizes estão no tecido celular subcutâneo. Então, poucos são os casos que há necessidade de suspender, né? Hoje a gente trabalha muito com procedimentos minimamente invasivos, né? Que é uma flebologia moderna, né? Uma resolução de forma moderna, sem cortes, sem cirurgias, né? Mas em algumas cirurgias maiores, que vai fazer uma raquianestesia ou uma sedação mais profunda, tem que ficar um Uhum. pouco atento, né? Por quê? Porque essas medicações, né? Elas têm dois mecanismos, principalmente o Mounjaro tem dois mecanismos de ação e o Ozempic tem um, né? ele, um, ele causa um retardo no esvaziamento gástrico, né? Quando você vai fazer uma sedação ali, o paciente ele pode rebaixar, né? E ter problema, né? Mas isso tudo a gente avalia durante a jornada de tratamento, durante a consulta, né? A consulta a gente define tudo isso aí, né? Mas na maioria das vezes não, né? E a depender do tipo de tratamento que vai realizar, às vezes precisa sim suspender por uma semana. É isso, Bruno? Exatamente. Então, suspende com uma semana e por conta, exatamente por conta disso, né? Não por conta do procedimento em si, né? Do procedimento das varizes, né? Mas sim por conta do risco anestésico, né? Então, a gente fez dois procedimentos, acho que foi mês passado em paciente com Monjaro, né? Um a gente suspendeu e a outra não foi preciso suspender, né? Então, a gente vai pesando, vai avaliando isso aí, né? A melhor forma, certo? Então, era isso, né? Precisa parar antes de tratar as varizes, na maioria das vezes não, né? E em alguns casos bem selecionados, sim. Aí outra pergunta aqui que eu selecionei também, Bruno, muito frequente. Estou usando Monjaro, vou tratar minhas varizes. Pode aumentar o risco de mancha nas pernas? Aí eu queria que você falasse que, assim, variz por si só pode manchar e se existe algum risco de mancha, né? Paciente, estou usando Monjaro. Vou manchar porque estou usando Monjaro? Isso tem fundamento? Eu acredito que não, Paulo. Uhum, Assim, eu pensando até nas pacientes que têm lipedema, né? Por exemplo, eu trato muitas pacientes que têm lipedema e durante esse tempo eu já percebi que são pacientes que mancham mais. uhum, Mancham porque são pacientes mais inflamadas, certo? Eu acredito, né, assim, ainda não existem grandes estudos que provam, né, que o Monjaro é a medicação para o tratamento do lipedema, mas tem se visto bons resultados no uso dessa medicação nas pacientes que têm lipedema por conta desse efeito anti-inflamatório, não necessariamente para perda de peso, mas para o efeito anti-inflamatório que é como se ele, assim, né, ele atuasse diretamente ali naquela gordura do lipedema.
E aí, Uhum. quando a gente acaba reduzindo essa inflamação, você vai conseguir reduzir pigmentação também, se a gente pensar por Reduzir. esse lado, né? Mas é exatamente esse raciocínio, viu? Ele não vai aumentar o potencial de mancha, né? E assim, por você estar usando uma medicação ele ajuda, ele ajuda na perda de peso, entendeu? E o paciente que está acima do peso ou obeso, ele é um paciente inflamado, quando você vai usar ele, você vai diminuir a resposta inflamatória, e é isso o sonho de todo vascular que vai tratar varizes, né? É a gente reduzir a Exatamente. resposta inflamatória do paciente, né? Então, paciente que está usando Monjaro não tem um risco maior de manchar do que um paciente que não está. Não, Ele não pode ter tem. até um risco menor, por quê? Porque ele está diminuindo a resposta inflamatória, né? Está perdendo peso, né? Então, acho que é muito importante esse tema, sabe? Muita gente estava com dúvida. E outra pergunta aqui. Monjaro melhora os sintomas de varizes, como peso, cansaço, inchaço? Só antes de falar isso aí, né? Por si só, as varizes já podem manchar, né? Uhum. Por si Sim, só, as sim. varizes já podem manchar, né? A depender do grau da doença, a gente tem uma classificação da doença que vai do grau 0 ao grau 6, né? Que o estágio 6 é o estágio mais avançado, que é a úlcera venosa, né? Mas a depender do grau que você está, por si só, as varizes já podem manchar. Por isso que a gente fez essa pergunta para ver se tem alguma associação, né? Então, o padrão de mancha, se vai manchar ou não, se a gente vai tratar a mancha, isso é tudo definido na consulta, né, Bruno? Assim, hoje a gente tem várias armas na mão para realizar o tratamento da mancha que a variz causa ou de alguma eventual inconveniente que venha acontecer ao longo da jornada de tratamento desse paciente aí, né? As manchas são o principal, digamos, efeito indesejado, né, do tratamento de varizes. E Uhum. elas vão estar relacionadas com, eu sempre explico, né, pele do paciente. Então, o paciente tem pele morena, negra, com melasma, tem um risco maior de mancha. A mão, né? Pacientes que têm, por exemplo, vasos muito escuros, né, aqueles vasinhos azulados que parecem ali um cachinho de uva, aqueles Já vasos impregnou na também, pele, né? exatamente, tem um risco maior de mancha também. E o que eu percebi ao longo desses anos, né, fazendo tratamento de varizes, é que pacientes obesos e as pacientes com lipedema, elas têm um risco maior de mancha também. Eu vou, assim, sendo bem sincera com vocês, eu tive até uma paciente que eu fiz o tratamento dela, das safenas, das varizes mais calibrosas, porque era uma paciente que já tinha uma história um histórico de trombose com embolia pulmonar. E daí ela começou a fazer várias tromboses e flebites, e aí eu falei, não, vamos tratar essas safenas e essas varizes. Só que ela também tinha lipedema. Uhum. E aí, quando eu fiz o tratamento da safena, e quando eu fiz o endolaser nas tributárias, né, que são essas varizes mais calibrosas, pigmentava, manchava. E era impressionante. Eu olhava assim e falava, poxa, não tem nada aqui que a gente possa fazer. Eu tentava ajustar a dieta dela, mas ela sempre comia muito fast food. Ela comia McDonald's 3 vezes por semana. E eu falava, olha, a senhora não pode, a gente precisa ajustar essa medicação. Pela questão dela já ter tido vários episódios de trombose, eu acabei fracionando, assim, segmentando o tratamento dela. Eu tratei primeiro uma perna e um mês Uhum. depois eu tratei a outra. E aconteceu a mesma coisa. Só depois de muito tempo, assim, de 3 meses, na realidade, foi que a pigmentação reduziu. E você vê que é por questão inflamatória mesmo. E aí depois ela falou, doutor, eu queria tratar os vasinhos. Aí eu falei, só trato seus vasinhos se a senhora mudar a sua alimentação. Volte daqui. É porque assim, o paciente ele tem que entrar no tratamento, né? Também tem que fazer a parte Exatamente. dele, né? Porque assim, a mancha, e eu sempre falo para o paciente, ó, aqui, no seu caso, vai manchar, mas assim, para a gente resolver essa mancha, vai depender de mim e de você. De mim passar a fórmula certa, né? Fazer as orientações corretas, e você de usar, de não expor ao sol, entendeu? Então o paciente ele tem que entender que ele faz parte do tratamento, né? Então, Exatamente. se ele não tá fazendo a parte dele, aí é uma tatuagem, entendeu? Não sai mais, entendeu? Então, em alguns casos, a depender do grau da doença, já pigmentou ali, já é uma mancha que, assim, a gente consegue melhorar alguma coisa. Mas de reverter, de deixar a pele igual como era antes, praticamente impossível, Não né? consegue. Então, o paciente É, ele tem que entrar no tratamento, né? E entrar no tratamento é o quê? Fazer uma atividade física, adotar um estilo de vida saudável, beber água, usar as meias, usar as fórmulas que a gente passa, né? Isso aí. exatamente.
Então vamos lá. Outra dúvida. Monjaro e Ozempic, ou canetas emagrecedoras, melhoram os sintomas de varizes? Eu já tinha, então o paciente chega com varizes, está com peso, cansaço, inchaço, dores nas pernas, e começou a usar Monjaro. Ela melhora os sintomas? Assim, vai melhorar porque com a Indiretamente, perda né? de isso, né? Com a perda de peso, você vai tirar essa sobrecarga ali da circulação das pernas e, consequentemente, vai reduzir o peso, o cansaço, um inchaço nas pernas, né? Mas essa medicação ela não atua diretamente ali nas veias, né? Ela não Uhum, vai uhum. mudar, por exemplo, varizes, refluxo de safena, né? Não vai ter esse efeito direto na doença venosa, mas melhora os sintomas pelo próprio efeito assim da perda de peso, né? Exatamente. E assim, que a gente espera também que o paciente, na hora que está fazendo uso dessas medicações, faz também mudança de estilo de vida, né? Se alimenta É. melhor, faz mais atividade física, e aí tudo isso também vai contribuir para a melhora dos sintomas da doença venosa. Exatamente, porque aí quando começa a tomar aquela medicação, vê uma perda de peso, e o paciente começa a se empolgar e começa a praticar uma É, atividade física, né? Então, a medicação em si, ela não é como os venotônicos, né? Que são medicações que vão atuar na veia, né? Vai isso, melhorar a exatamente. tonicidade da veia e vai melhorar os sintomas de peso, cansaço e inchaço nas pernas, né? Então, elas atuam indiretamente, né? Ela tem um benefício indiretamente, porque quando você vai fazer o uso, né? Principalmente para seu uso para associar a perda de peso, né? Você vai diminuir a gordura abdominal, a gordura nas pernas e vai reduzir a pressão venosa ali, né? Então, você reduz a pressão venosa e melhora os sintomas de peso, cansaço, inchaço, né? Então, elas não atuam, né, Bruna, diretamente ali Isso. Não nas atuam veias, né? diretamente na circulação, né? Nas veias. Exatamente. Mas, assim, de forma indireta, ela melhora os sintomas, né? De forma indireta, ela melhora os sintomas. Exato. Assim como a atividade física. A atividade física, ela não vai atuar direto na veia, né? Ela vai atuar ali na panturrilha, você vai melhorar a característica da panturrilha e vai melhorar os sintomas, né? Mas o que vai resolver os sintomas é você tratar a doença, né? E tratar com um profissional que sabe tratar, né? É tratar a insuficiência venosa, é tratar a veia safena doente, é tratar as varizes grossas, é tratar as veias nutridoras. Então, a obesidade, né, ele é um fator de risco para varizes, né? Existem Sim. alguns fatores de risco para varizes, fatores de riscos que a gente consegue modificar, né? Que são a obesidade, é, Fumo, sedentarismo. uso de alguns anticoncepcionais, né? A genética, né? Que assim, o principal Aí, fator para ter varizes é o fator genético. Infelizmente, não tem como a gente modificar. Mas esses outros fatores que a gente falou, tem sim, né? E existem algumas coisas que ajudam a isso, né? Por exemplo, como essas canetas emagrecedoras, né? Quem está em busca, né? Eu oriento procurar um endocrinologista, né? Para ver com se você tem certeza. indicação ou não. E se você já tem varizes e acha que essas canetas vão causar varizes, então vocês acabaram de aprender isso aqui na live, né? Que assim, não causa varizes, né? Melhor, só resumindo, né, Bruna? As canetinhas, elas não causam varizes, elas melhoram os sintomas de forma indireta, elas não aumentam o risco de ter trombose. Quem está usando a canetinha e quer fazer um tratamento de varizes, é bom ser avaliada por o vascular da sua confiança para saber se há necessidade de suspender ou De fazer não, algum ajuste, né? fazer algum ajuste ou não, né? E hoje, né, como a Bruna falou, né, a maioria dos tratamentos são tratamentos mais modernos, né? É, caso necessite realizar a suspensão, não vai ser por conta do procedimento que você vai fazer, mas sim por conta do anestésico, né, do procedimento Do procedimento anestésico. anestésico. As É como os pacientes têm medo do anestesista, não é da gente não, né? É. Eu sempre que se fala sobre essa questão, né, das canetas emagrecedoras, eu gosto de reforçar muito, Paulo, essa questão justamente do uso indiscriminado, entendeu? É, Eu sei que o processo de emagrecimento não é fácil, né, porque envolve vários fatores uhum, comportamentais, né? Tem a questão genética também, mas na grande maioria das vezes envolve questões comportamentais. E aí eu lembro, né, da época do vestibular.
Tinha um professor meu que falava assim, quando alguém diz assim, ah, professor, eu não tenho vontade de estudar para a prova, né? Aí ele falava assim, olha, você não precisa sentir para fazer, você faz para sentir. Uma das coisas que eu percebo muito hoje, na realidade, é que, assim, às vezes as pessoas não têm aquela disposição, né, e disciplina de seguir uma dieta, de fazer atividade física. E aí, na hora que utilizam esse recurso, à medida que elas vão emagrecendo, elas vão meio que tomando gosto por esse estilo de vida, de uma Uhum. alimentação mais saudável e da prática de atividade física, e isso acaba ajudando, de uma certa Uhum. forma. É, Mas que o pessoal tenha cuidado, né, na hora que vai fazer isso, para não fazer de qualquer forma, entendeu? Não sai por aí comprando medicação, caneta pelo mercado, contrabandeada do Paraguai. Monjaro do Paraguai, né? Exatamente, né? Se você quer realmente assim fazer um tratamento visando o emagrecimento, procura um endocrinologista, converse sobre as medicações que você faz uso, né? Então, eu vejo muito uso indiscriminado tanto dessas medicações como para hormônio também, assim, né? Digamos, anabolizante, né? É. E isso acaba, o anabolizante sim acaba aumentando o risco de trombose, né? Uhum. E a gente tem que estar muito atento a todas essas medicações que os pacientes fazem, né? Então, assim, sem dúvida, procurar um profissional de confiança, fazer tratamento de forma correta e com seriedade, porque, afinal de contas, é a saúde de vocês, né? O corpo de vocês que está em jogo ali, né? Não dá para fazer isso de qualquer forma. É, essa retraglutida aí, né, antes de sair, né, tava muita gente usando, a medicação não tinha nem chegado, né, e tava usando o que Foi vinha mesmo? de fora, né? Ixi, É, não então, soube. mas teve gente usando essas medicações, né, sem nem estar sendo liberado, né, não sabe nem o que estava injetando no corpo, né? Meu Então, assim, Deus. o problema, assim, não, o problema não é usar, né, é usar de forma indiscriminada, Isso, sem uma orientação com um exatamente. endocrinologista ou um nutrólogo, né, acho que o nutrólogo passa também, né? Passa Então, assim. assim, quando você faz um acompanhamento com nutricionista, né, que faz parte também, né, nutrólogo ou endocrinologista, né, assim, elas vão ajudar, né, quando usada de forma correta, né, porque, assim, vai melhorar a sua composição corporal, consequentemente, né, vai melhorar os sintomas de varizes e você vai ficar no melhor momento para tratar, né, desde que você faça o Exato. acompanhamento e faça uma dieta certa, né, porque, assim, eu vi muita gente aqui que tomou, perdeu e engordou E depois novamente. reganho, Por- reganho, é, porque assim, atribuiu só a medicação, entendeu? Não mudou o estilo de vida. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é o drive mental, né? Então, você tem que entender que tem que mudar o estilo de vida, Uhum. adotar hábitos saudáveis, porque assim, a caneta ela vai ajudar, porque ela vai inibir o apetite, né? E ela não tem muitos efeitos colaterais, por isso que o pessoal está usando. Mas usar de forma indiscriminada, sem um acompanhamento, o que é que vai acontecer? Você vai ter um reganho de peso, entendeu? É igual a cirurgia bariátrica, né? Hoje, Exatamente. quando você vai estudar, quando você vai ver a longo prazo a cirurgia bariátrica, né? Muita gente ganha peso, né? Por quê? Porque não adotou um estilo de vida saudável, não teve aquela mudança de mentalidade, né? Então, às vezes, precisa fazer uma cirurgia, acho que é um nomezinho que eles falam, revisional. Você faz uma Hum, cirurgia bariátrica e depois de um certo tempo precisa fazer outra cirurgia bariátrica. O que é que aconteceu, né? Gente que fez cirurgia bariátrica e está tomando Monjaro, gente que fez cirurgia bariátrica e está tomando Ozempic. Então tem uma paciente, tem uma paciente que ela está em processo de emagrecimento, ela fez uma cirurgia bariátrica, perdeu, perdeu aquele primeiro peso que perde drasticamente em um ano, aí já está uhum. ganhando novamente. Aí ela quer tratar as É, varizes. Não, agora não. Então você tem que estabilizar. Primeira coisa, você tem que estabilizar seu peso, que não é só o peso, você está toda inflamada, e assim, a gente não consegue entregar o resultado que você merece dessa forma. Ela disse, não, doutor, eu quero fazer. Eu disse, não, mas assim, comigo não. não Você é vai ter que fazer de chegar qualquer forma, né? você tem que chegar na melhor performance sua, entendeu? Não adianta tratar só para ganhar o dinheiro, entendeu? Eu quero transformar o paciente, entendeu? E você não está na melhor época de tratar. Então a gente orientou, aí moído de novo, né, nutricionista. Aí essa paciente, ela começou o Monjaro, né? Fez a cirurgia bariátrica há um ano, né? E retornou para o Monjaro agora, depois de um ano de cirurgia bariátrica, por conta Do reganho de do peso. reganho de peso, né? Tem isso também, Então, né? Tem que ter cuidado com isso, porque é isso que eu falo, né? As questões comportamentais. Se você não uhum, muda as questões comportamentais, na hora que você tirar a medicação, você vai voltar a ganhar peso, né? exatamente.
Então, foi bom, viu, Bruno, essa discussão da gente aí, né? Acho que deu para esclarecer Não, muita com dúvida, né? certeza. É um É, assunto muito em alta, assim, como você falou, é difícil encontrar alguém hoje que não esteja fazendo uso desse é, tipo de eu acho medicação, que, né? assim, boa parte, assim, boa parte não, né? Alguns pacientes nossos vêm usando o Monjaro, e assim, ajuda, sabe? Ajuda no tratamento, ajuda nos sintomas, entendeu? Acho que a maioria vem utilizando com acompanhamento com o endocrinologista, né? Que começa aquela dosezinha menor, Aham. aí vai Sim, aumentando a sim. dose, né? Aí, assim, quando faz dessa forma, perfeito, né? Agora usar por conta própria, Eu tenho uma paciente que ela fez, ela tinha assim uma obesidade num grau leve. Há uns 3 anos atrás, ela passou comigo e aí ela tinha uma safena doente e algumas varizes ali na perna. Aí, na ocasião, o que incomodava mais ela era essa questão do inchaço, do peso, do cansaço. A gente fez só um tratamento funcional, tratou a safena e as varizes calibrosas. E aí, depois, ela passou um tempo sem ir lá no consultório. Quando foi o ano passado, ela voltou transformada. uhum, Ela tinha feito o uso do Ozempic, ela fez tratamento para emagrecimento com o Ozempic, ela tinha perdido muito peso, e aí tinha feito já cirurgia plástica, só que aí ela já tinha mudado o estilo de vida dela, entendeu? Alimentação, ela ia para academia todos os dias, então assim, ela voltou no melhor, assim, no melhor momento dela para fazer tratamento dos vasinhos. é Então, top, né? assim, Quando acontece isso é bom isso, demais, né? exatamente. Então, assim, você olhava para ela, você via uma mudança brutal daquela paciente que eu tinha visto há 3 anos atrás. Ela mudou completamente o estilo de vida dela, mudou o corpo, mudou a mente também. E Uhum, daí foi que a gente foi fazer o tratamento dos vasinhos, que ali já era, né? Ela já tinha feito cirurgia plástica, então, assim, era a cereja do bolo para ela. é. Isso é bom demais, sabe? Ó, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Vamos lá, o paciente colocou bem aqui, ó. Eu não tenho coragem de tomar Monjaro. Vai na academia e na alimentação mesmo. Isso aí, eu não tenho coragem de tomar Monjaro para emagrecer. Vai na academia e na alimentação mesmo. Ótimo, né? Assim, a melhor coisa que tem é isso aí, né? É a academia, a alimentação, né? Mas eu sempre falo, né? Que depois que o cabo passa dos 30 para perder peso, é moído, né? Então, assim, se faz um acompanhamento correto com um profissional que maneja essa medicação, eu acho que, assim, vale a pena, né? Vale a pena. Não, eu não passo por Mojara, a Bruna também não Eu passa, né? também não Assim, preciso. a live aqui é só para esclarecer, né? A causalidade, né? Se o Mojara causa varizes, se tem relação com sintomas, se tem trombose, se tem relação com trombose, né? Quando eu pego algum paciente assim que eu acho que se beneficiaria, eu encaminho para o endócrino. Eu Eu acho que também. seria a melhor especialidade para manejar esse tipo de paciente, né? É porque às vezes o pessoal pensa assim que as medicações não têm riscos, né? E vocês já devem ter visto na mídia, né? Pacientes que tiveram complicações, Pancreatite, né? pancreatite, enfim, internado, morreu, enfim, porque muitas vezes o pessoal não sabe nem o que está tomando, nem de onde vem, como está fazendo. Pega o receituário de outra pessoa, repete o tratamento que E outra pessoa fez. Só que assim, o acha corpo que da vai dar outra certo, pessoa, né? exato. O corpo da outra pessoa é outro, não é, né? Então, assim, todo tratamento tem que ser realmente individualizado. Uhum. Ó, o paciente aqui, ó. Doutor Paulo só me tratou quando eu perdi 34 quilos. Mas quando foi isso? Não, foi um paciente que a gente fez o tratamento dele esse ano, né? Ele estava muito acima do peso. Eu disse, eu só vou lhe operar quando você, só vou fazer essa fenda doente várias grossas. A gente só vai tratar quando você perder pelo menos 20 quilos, né? Aí ele perdeu 34 quilos. Agora só com dieta, atividade física e correndo, sabe? Foi bom, viu? Assim, o Caramba. resultado dele tá ficando sensacional. Depois eu te mostro, Bruna. Acho que não Ah, discuti nesse caso contigo, Eu não. tenho, eu tenho um paciente também que ele tinha passado comigo, era um paciente com obesidade, safena doente, varizes grossas. E aí, quando ele passou comigo a primeira vez, eu falei: olha, precisa tratar essas varizes, mas o senhor também precisa perder peso, precisa fazer atividade física.
Quando ele foi para mim nessa primeira consulta, ele tinha uma hemoglobina glicada de 9. E eu falei, olha, aqui o senhor precisa ir por endócrino, certa, assim, muita chance de precisar fazer uso de insulina, enfim, alguma medicação para controlar essa glicemia. Uhum. Paulo, ele voltou para mim um ano depois, ele tinha perdido 25 quilos, Aí é bom só com, demais. só com dieta e atividade física, e tinha normalizado a glicemia dele. Acredite, sem tomar medicação, só com a É, dieta e isso é bom demais. Você acaba da trata com prazer, assim, né? Exato. É para ele muito melhor, né? É, exatamente. Vai, melhor, vai ter uma melhor Olha, resposta ao tratamento, né? isso. Eu sempre falo também essa questão que às vezes o pessoal fala assim, eu tô gordinho, mas os meus exames são todos normais. Pessoal, não existe obesidade saudável. Isso foi Uhum. alguma coisa que alguém criou aí, porque isso não quer dizer nada. Obesidade é uma doença que tem tratamento, certo? E eu sempre falo também assim que a questão de você perder peso não é só estética, mas quando você perde peso, o seu corpo ele funciona melhor. Por quê? Por exemplo, as suas articulações vão trabalhar com menos sobrecarga. O seu coração vai funcionar com menos sobrecarga, o seu Suas pulmão vai veias. respirar com menos sobrecarga. Então, assim, não existe obesidade saudável, né? Quem é obeso tem um risco aumentado de trombose, tem um risco aumentado de infecção quando vai fazer um procedimento cirúrgico. Então, não existe obesidade saudável. A obesidade é uma doença. E sendo doença, precisa de um tratamento. Exatamente, né? Tem que ser levado a sério, né? E tratar com um profissional sério, né? Para você ter o melhor resultado diante daquilo ali, né? E vai melhorar várias coisas, sabe? Por exemplo, esse paciente, ele disse, doutor, tô dormindo bem, não ronco mais, entendeu? Veja, Tô com mais disposição. Porque, assim, reduziu a gordura ali, né? Aumenta um bocado de coisa, né? Aumenta a testosterona, aumenta muitas outras coisas boas, né? Então é isso, né? Rapaz, Bruno, eu acho que a gente vai fazer essa live um pouquinho mais tarde, porque a hora que. Assim, mas a audiência foi ótima hoje, mas agora tá entrando um bocado de gente, né? 30 e poucas pessoas aqui ao vivo agora, né? 9h22 da noite. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vê se tu consegue ver aí, Musa, por favor. Se tem mais alguma dúvida, não, né? Dúvida não, Bruno. Só só aplausos. aplausos, né? Muito, muito, muito. Colocaram aqui, muito bom quando a doutora Bruna participa. Ah, obrigada. Já tem muito. Rapaz, tem muita gente hoje, viu? Então é isso. Então, pessoal, essa live ela vai ficar salva tanto no meu Instagram quanto no de Bruna. Quem for aí da região de Bruna, Bruna atende em Caruaru e a gente trabalha aqui no Crato. Então, é isso. Os que tinha, tem muito aplauso aqui, muita cena, né? Então, Bruno, acho que foi muito bom, né? Deu para esclarecer muita coisa, né? Eu acho Isso. que essa live eu vou deixar ela salva aí, que depois o pessoal fica assistindo, certo, gente? Então, assim, quem conhece, quem tá tomando Monjaro, quem tem varizes, se tem alguma pessoa com dúvidas em relação a Monjaro, Ozempic ou varizes, essa live vai ficar salva, vocês vão lá, marca essa pessoa, ou quando ficar salva, vocês clicam no aviãozinho, que é uma setazinha que tem assim, e encaminha para outras pessoas, que está muito, muito interessante aqui, vai ajudar muita gente, né? Muita gente tem essa dúvida e não tem a oportunidade de perguntar ao especialista assim ao vivo, né? Com certeza. Eu acho a ferramenta assim, né, da questão das redes sociais muito útil nessa questão de conhecimento. Uhum. Muitas vezes você não sabe de alguma coisa e de repente aquele conteúdo ali aparece para você e você aprende algo que estaria tão longe de você ter acesso a essa informação, entendeu? Então você Uhum. vê aqui, por exemplo, né, dois vasculares, né, discutindo aqui esse assunto, um assunto que talvez alguém nem imaginasse é, que teria alguma relação, né, a questão do Monjaro com as varizes. Mas a gente está aqui, né, justamente compartilhando o nosso conhecimento para ajudar o Mais pessoal. pessoas, né? Então, exatamente. Ó, o Marcinho colocou aqui, ó. Acho muito Uma, válido a iniciativa de Paulo de fazer essas lives semanais. um assunto muito importante que ajuda muitas pessoas, ó. Tá vendo aí, ó? Exatamente. É isso, entendeu? E assim, aqui a informação é informação de qualidade, né? E assim, a gente estuda, traz, né? Vê o que tem na literatura, né?
e traz para você. Então, não é uma informação de verdade mesmo, né? Porque às vezes as pessoas vão procurar na internet e não sabem procurar da forma certa, né? Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela colocou. Ela foi que apareceu uma mancha na internet. Apareceu uma mancha na internet, apareceu uma mancha na perna dela. Ela foi pesquisar na internet e disse que era trombose, não sei o quê. Mas assim, era Hum, uma mancha decorrente de varizes, né? Então é isso. Aqui fizeram uma pergunta aqui: o Monjaro causa infarto? Não, assim, o Monjaro não tem nenhuma relação com infarto, né? Ele foi comprovado, né? Que ele reduz os riscos cardiovasculares, né? Por quê? Porque você vai tomar, né? Ele é usado no diabetes tipo 2 principalmente, e você vai usar associado à perda de peso, né? Quando você perde peso, você reduz cintura abdominal, às vezes o paciente está com síndrome metabólica, que é o quê? Os colesteróis altos, o açúcar alto no sangue, né? Que é o diabetes, circunferência abdominal alta, né? Então, quando você usa essa medicação, você tem uma perda de sair e, consequentemente, você melhora a síndrome metabólica e reduz os fatores de riscos cardiovasculares. eu Aí, não Cícero falou. sei, eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta, né, teve alguma dúvida em relação ao caso que eu falei, de uma pessoa que Uhum, infartou porque estava usando o Monjaro. Na realidade, a causa do infarto não era o uso do Monjaro. É porque essa pessoa tinha uma trombofilia, que é uma predisposição genética a formar coágulos no sangue. E fazia o tratamento dessa trombofilia com uma medicação, né, um comprimido chamado Marevan, que é a uhum, varfarina, né? Só que na hora que essa pessoa começou a fazer o tratamento com o Monjaro, ela começou a não absorver adequadamente o Marevan. E aí o sangue passou a não ficar fino o suficiente, e daí ele formou um coágulo numa coronária e teve esse infarto. uhum. A questão foi essa, mas não tem relação entre Monjaro e aumento de risco de infarto. Deu para entender, né, pessoal? Então, ó, quem faz tratamento de varizes, laser ou escleroterapia, pode usar Monjaro ao mesmo tempo? Então, isso aí a gente já falou. Francisco, é Francisco. Francisco é nosso instrumentador aí. E a esposa dele é nossa paciente. Então não tem problema, né? Como a gente falou, né? O tratamento a laser com escleroterapia não tem relação nenhuma, não precisa parar o Monjaro, né? Em casos específicos, né? Como foi falado na live, né? Na live, por conta do risco anestésico, né? Em alguns casos a gente Isso. precisa suspender, né? Mas quando é uma cirurgia maior que vai precisar fazer uma sedação mais profunda, né? E precisa fazer essa suspensão, por quê? Porque o Mojar ele reduz o tempo de esvaziamento gástrico, né? Então você, mesmo com o jejum para o procedimento, né? Às vezes fica ali resquício de algum alimento, né? Mas são casos que são selecionados e isso a gente avalia na consulta e junto com o anestesista, né? Isso. Colocar aqui De Lucas, nosso estômago, informações valiosas. Deixa eu ver aqui, ó. Muito comum mesmo. Foi muito bom esse assunto. A minha filha toma Mondiaro. Deus os abençoe. Pronto, já então fica tranquila, não tem relação com varizes, né? Provavelmente, se ela começar a aparecer varizes, é porque ela já tinha, né? Na gordura da perna, né? Isso. No tecido ela subcutâneo, mas o Monjaro ele não vai causar essas varizes. Cícera Santos, muito importante esse assunto. Minha irmã tem varizes demais, demais, colocou assim duas vezes. Então, foi muito bom, viu? Muito comentário positivo aqui, ó. Claudiana Guedes colocou. Eu baixei aqui porque vai subir, vai descendo os comentários, você não vê, né? Então, Aham. Claudiana Guedes colocou. Realmente, fiquei surpresa com essas informações. Então, assim, muito bom, né? Assim, acho que a gente esclareceu muita coisa, né? A relação de Monjaro e trombose, Monjaro e varizes, Monjaro e manchas, Monjaro se precisa suspender ou não durante o tratamento de varizes e qual foi Monjaro e sintomas de varizes, né? Então foi muito Uhum. bom. Suzana Santana, parabéns, muito bom. Tema bacana, né? Um tema que está em alta, né? Tema polêmico, o pessoal gosta, né, Bruno? É verdade. Próximo tema tu vai escolher aí, Bruno. Escolhe um tema bem polêmico aí pra gente discutir, que é bom é a polêmica. Vou tentar, vou tentar, vou catar aqui alguma coisa. Bota o que tá numa alta aí que a gente. Mas que esteja em relação com variz, que aqui a gente só fala variz, né, Bruno? É verdade. É, ó. Então é Tem isso, uma pessoa que falou aqui, pessoal. perdi 6 quilos e as varizes apareceram mais ainda. Mas é aquilo que a gente falou, né? Elas ficam mais evidentes porque elas ficam localizadas no tecido de gordura. À medida que você Uhum. emagrece, elas vão ficar mais próximas da pele, vão ficar mais visíveis.
Outra pessoa falou que todo medicamento precisa ser acompanhado, principalmente quem toma, né? Então, eu sempre reforço isso, pessoal. Não fiquem usando medicações de forma indiscriminada. O que serve para uma pessoa não necessariamente serve para você. Cada paciente tem que ser visto de forma individual. Exatamente. Então, eu acho que o nosso foco, né, a nossa mensagem, eu acho que ficou muito bom, muito bem passada, né? Já fiz minha avaliação, foi ótimo. Era Nira. Ana Aurília, boa noite, boa noite. Doutor Diego Tavares, acho que é teu amigo, é, Bruna? Doutor Diego É, Tavares. Deu um oi aqui. Então é isso, pessoal. Bruna, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua é isso. participação. Eu só chamo Bruna, Bruna é topa tudo, viu? Topa tudo. Bruna, eu só chamo ela de última hora. Eu tava dando uma estudada nesse tema, né? Aí já tinha feito umas duas perguntas, né, na caixinha de perguntas, né? Aí eu disse, não, acho que fica legal a gente fazer essa interação para discutir esse tema, né? Que é muito bom, né? E assim, esclareceu a dúvida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, Bruna, muito obrigado aí pela participação. E É assim, a gente isso. fez um em fevereiro, um em março, aí a gente vai ficar fazendo uma por vez. Eu vou ficar lhe convidando e eu acho que você vai aceitar esse convite. Tá certo. Não, Mas sempre eu é vou um avisar com prazer. antecedência, tá bom agora? Tudo bem, tudo bem. Sempre é um prazer estar aqui. Eu adoro discutir esse assunto, até porque cada vez que a gente discute, a gente aprende ainda mais. Exatamente. Ninguém sabe tudo, a gente aprende muito compartilhando aqui as experiências. E assim, eu adoro ajudar, né, os pacientes. Como eu falei, eu acho que aqui a ferramenta da rede social é algo muito útil e acessível. E se a gente souber usar com consciência, né, você aprende muita coisa boa também, inclusive. Uhum. E me chamando, eu tô aqui. Pronto, pois é isso. Me encerrar aqui que eu vou. Matias, amanhã eu vou pra natação. Comecei a natação com ele, mas tá chovendo aqui, né? Aí não tá tendo Eita! natação. Aí a gente tá levando ele pra academia agora. Um aninho Oh, mesmo. meu Academia de Deus. criança. Aí toda Oh, quinta-feira, né? Eu não tô mais atendendo na quinta-feira, eu separei esse horário pra ficar com ele, né? boa. Aí a gente começou a aula de natação, só que começou a chuva aqui. Aí eu disse, então vamos atrás de outra coisa. Aí agora a mãe conseguiu arrumar uma academia de criança. Aí vai lá pra academia, malhar. Ou inventa tudo hoje, mas ele acha muito bom. É verdade, é verdade. Mas é bom. Então, pessoal, uma boa noite. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão a todos vocês pela audiência. Essa live vai ficar salva tanto no meu Instagram quanto no de Bruna. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no Instagram de Bruna. Se tiver alguma dúvida, vão no meu Instagram. Vocês veem que Bruna é muito boa aí, ela explica bem direitinho, dá pra gente entender tudo. E cada vez que a gente faz essa live com ela, é um aprendizado novo. Então, Bruna, muito obrigado aí pela participação. Gratidão a todos vocês, gente, pela audiência. E é isso. Obrigada, Paulo. Boa noite. Obrigada a todos também pela participação. Pois fiquem com Deus aí. Um abraço, Bruna. Tchau. Tchau, tchau.